Olá, você, estamos aqui para mais um programa Qual é a Sua Ideia? Programa que integra um projeto de extensão que vem sendo desenvolvido desde 2015 na Universidade FUMEC, em Belo Horizonte. E hoje nós estamos aqui com duas presenças importantes. A primeira do professor doutor Tiago Lopes Mossi, que nos dá a honra de sua presença, e a segunda do nosso entrevistado de hoje, o Claudiano Cardoso Nogueira. Bom dia, Tiago. Bom dia, Claudiano. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, professor Federico. Bom dia, Claudiano, que é a nossa grande estrela. E bom dia para toda a nossa enorme audiência aqui do Qual é a Sua Ideia. Bem, como sempre fazemos, Claudiano, começamos com a pergunta clássica. Qual é a sua ideia sobre conexão perigosa e a cláusula de não concorrência? Um espião não pode ficar livre. Bom dia, professor Gabriche. Bom dia, professor Tiago. Eu queria aproveitar a primeira oportunidade. Bom dia aos ouvintes de enaltecer a persistência, a esperança inata e a humildade dos docentes que me entrevistam. Como um filho que ensina, como um pai que ensina o filho a andar com as próprias pernas, ele precisa se curvar, precisa erguer os braços na esperança e doando muito de si, da sua energia, para ver um dia o seu rebento andar com as próprias pernas. Então, eu queria agradecer pela oportunidade, pela persistência, a esperança e a humildade dos docentes que me entrevistam, porque representam tudo isso que eu acredito. Bom, professores, em 1993, a Volkswagen contratou um ex-funcionário da General Motors que levou consigo arquivos confidenciais sobre um projeto revolucionário, inclusive de uma fábrica. Esse projeto falava a respeito de uma fábrica inteira de caminhões e ônibus no Rio de Janeiro. A guerra entre as montadoras durou cerca de 4 anos e, por fim, a Volkswagen teve que indenizar a GM em 100 milhões de dólares e ainda na obrigação de comprar componentes automotivos na cifra de 1 bilhão de dólares. Em 2007, um ex-funcionário da Ferrari, Nigel Stepney, ele forneceu documentos sigilosos após ser dispensado pela escuderia para um projetista da McLaren. E além de perder os pontos da competição daquele ano, na Fórmula 1, a escuderia inglesa teve que pagar à italiana uma multa de 100 milhões de dólares. Em 2011, em mais um escândalo envolvendo montadores de veículos, 3 executivos da Renault foram execrados por terem fornecido informações sigilosas de um projeto bilionário entre a Renault, a Nissan e o governo francês. Foram investidos nesse carro elétrico, na época, cerca de 5 bilhões de dólares. Finalmente, nesse mesmo ano, em 2011, a empresa MGE, criadora da boneca Bratz, ela conseguiu provar a espionagem realizada por falsos funcionários que trabalhavam na Mattel, que é a criadora da boneca Barbie. E ela teve que pagar uma indenização de 310 milhões de dólares. E o que esses casos têm em comum? A revelação de segredos estratégicos valiosos para empresas concorrentes, feitas ou por empregados falsos ou por ex-empregados. A espionagem empresarial é mais comum do que a gente imagina. Só que a superficialidade da legislação no tratamento do problema, assim como a necessidade de manter um certo sigilo que se contrapõe, talvez, a uma improvável discrição das forças públicas de investigação, obrigam as empresas a resolverem as questões internamente. Eu posso dar um exemplo que não ficou muito exposto na mídia, também aí no início de 2000, se não me engano, 2003, a Pepsi estava tentando expandir o seu mercado
e alcançaram uma parcela muito importante da Coca-Cola. E esse projeto de expansão foi vazado e a Coca-Cola conseguiu impedir de uma certa forma, e até hoje não se sabe como que a Coca-Cola ficou sabendo desse projeto. E essa ação da Coca de impedir a expansão da Pepsi saiu da fábrica em São Paulo. Então, o que acontece? Esses escândalos, eles não são saudáveis, não apenas para as vítimas, né? Eles não são saudáveis tanto para as vítimas quanto para os seus infratores. Então, há uma necessidade de uma visão jurídica aí, desse aspecto, e há criações jurídicas criativas para tentar amenizar isso. E uma delas é o que a gente chama do contrato, da cláusula de não empregabilidade. Claudiano, por coincidência, né, dessas do destino, eu fui já advogado da Pepsi, sabe? A PepsiCo, PepsiCo, há um tempo atrás, há uns 30 anos atrás, quase, mas já fui advogado da Pepsi e já escrevi um pouco sobre a questão de não concorrência, mas quem vai te perguntar a respeito sobre o assunto é o professor Tiago. Bom, Claudiano, um tema difícil, sem dúvida, né? E cada vez mais relevante, porque a ideia, né, e o segredo de negócio, ele cada vez mais tende a ser o ativo mais importante das empresas. E ao mesmo tempo, essa proteção, não é, da ideia, do segredo de negócio, que em determinados casos é o coração da empresa, o segredo, a razão do sucesso da empresa, ela é muito difícil porque é uma questão que extrapola as barreiras estatais, né? Quando você considera que o ambiente de mercado hoje ele é um ambiente, em grande medida, virtual, e o ambiente da internet, onde os negócios são realizados, ele não conhece essas barreiras estatais e as barreiras das legislações estatais, então fica muito difícil da gente conseguir pensar uma solução por via de uma legislação. Como acontece também, né, com as questões ambientais e outras, e muitas outras. Então, eu acho que é muito difícil a gente conseguir superar isso pensando numa lógica tradicional do direito, por uma canetada de um legislador, criar uma regra mágica que consiga resolver todos os problemas. A gente precisa, sem dúvida nenhuma, ampliar os horizontes. E por isso eu te pergunto, qual é a sua ideia para isso e que conexões você estabeleceu com outras formas de conhecimento? Ok. Então, no Brasil, as empresas têm se utilizado de soluções jurídicas criativas para diminuir os riscos de verem os seus segredos corporativos revelados à concorrência, especificamente, no caso aqui, por ex-funcionários, ou por funcionários falsos, né? Uma dessas soluções é a chamada cláusula de não concorrência, que nada mais é do que uma cláusula impeditiva de empregabilidade. E, segundo essa cláusula, um ex-funcionário estaria impedido, por força de contrato, de se empregar em uma outra empresa concorrente. Então, de pronto, se evidencia um conflito de princípios protetivos, né? Seria, sendo necessário, inclusive, o exercício de uma metodologia capaz de conciliar, né, interesses contraditórios. De um lado, tem-se a preocupação com a propriedade privada, com a deslealdade concorrencial, inclusive tipificada por ilícitos penais, bem rasamente pelo Código Civil e também com previsão na legislação trabalhista. Mas, por outro lado, você tem a valorização da dignidade da pessoa humana, do trabalho, do pleno emprego. Então, há essa luta aí de interesses, o que há um tempo atrás seria impossível nós pensarmos, né? Porque não se admitia
permitiria, e agora eu falo para o Tiago, que é um professor de filosofia, imaginar a pessoa humana como um objeto de direito. Imaginava-se a pessoa apenas como um sujeito de direitos e de obrigações, mas uma pessoa como um objeto de direito não se imaginava. Mas agora, com a visão da nossa sociedade pós-moderna, e me parece que Zygmunt Bauman fala muito sobre isso, de uma sociedade líquida, né? Onde é possível valorar a pessoa, porque as pessoas se colocam como um produto de consumo também, hoje. E não me parece que seja tão absurdo, horrível pensar nessa situação hoje, né? Então, questiona-se aí se a cláusula em questão não transformaria a própria pessoa do prestador de serviço em uma mercadoria, ou um produto, ou um objeto de direito. Mas a conexão aqui com a arte, na verdade, eu fiz a conexão com um filme. Apesar de ter sido um fiasco aí de bilheteria, foram gastos para produzir esse filme cerca de 35 milhões de dólares e ele conseguiu arrecadar pouco mais de 17 milhões. Né? É o filme Paranoia, de 2013, e ele foi rodado no Brasil sob o título Conexão Perigosa. Porque ele retrata a ideia de que não existe nada mais perigoso para o mundo corporativo hoje do que um ex-funcionário estratégico trabalhar para a concorrência. E, então, ele retrata a espionagem levada às últimas consequências da concorrência empresarial. É um drama vivido por um jovem talentoso, né, um funcionário, o nome dele, o personagem é Adam. Ele é chantageado para o seu ex-empregador, o Sr. White, que na verdade é interpretado aí por Gary Oldman, para espionar uma empresa rival. Então ele é treinado, ele é preparado para isso, e Adam é recrutado pela empresa rival, né, pela empresa concorrente, a Acom, que ignora e o Adam ignora o pedido do FBI de colaborar com as investigações que envolvem as fraudes dessas duas empresas de tecnologia, né? Ambas as empresas estavam envolvidas em fraudes e ao tentar roubar então um protótipo de um celular revolucionário, Adam é surpreendido pelo CEO da Acom, o Jock, que é interpretado por Harrison Ford, né? Que revela a ciência de toda a trama e fala para o Adam, olha, Adam, você é um mero peão nesse jogo de xadrez. Então, sob a pressão de ameaça de morte do seu pai, que estava doente pelo White, e de ser preso por crime federal também, dessa vez agora pelo CEO da empresa que ele estava espionando, então ele resolve fazer um acordo com a FBI e entregou os dois executivos utilizando de sua expertise na tecnologia. Muito bem. A conexão artística está aí. Muito bem, Claudiano. Tema realmente muito interessante. A minha dissertação, a minha tese de doutorado foi sobre o princípio da informação, e que trata um pouco sobre essa questão da dicotomia, né, entre a informação, a publicidade e o sigilo, que é o que orienta o seu tema fundamentalmente. Quero agradecer a sua presença, a sua contribuição e a do professor Tiago, dando a palavra ao professor Tiago, se caso ele tenha alguma observação a mais a ser feita. Eu ia exatamente indicar essa obra do professor Gabriel, que você acabou de comentar, que eu acho que é muito relevante para o desenvolvimento. É uma obra pioneira, até onde sei, e muito, muito relevante para essa discussão que você está fazendo. Ela me lembra, o professor Frederico, os filmes de máfia, O Poderoso Chefão, o Infiltrados, né? É uma trama muito recorrente em filme de máfia, essa de se infiltrar um elemento no grupo rival. E achei que fosse essa conexão que o Claudiano iria buscar.
Mas parabéns aí pelo trabalho e sucesso com a pesquisa. Isso aí, muito obrigado a todos. Ao Claudiano. Claudiano quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer, né, aos professores, o professor Gabrich, por ter me acompanhado aí na disciplina, está nos acompanhando nessa disciplina. Obrigado pela indicação, Thiago. E dizer que eu estou muito feliz, porque eu estava muito preocupado com essa entrevista hoje, e busquei lá no fundo do baú, uma camisa que representasse as ideias que o professor andou lançando, e não me senti uma andorinha sozinha, né? Porque a camisa do professor Gabrich também é bem... Ela retrata bem as nossas Não ideias, foi combinado, hein? as ideias que não foi combinado. Tudo bem, Um pessoal. abraço, muito obrigado. obrigado. Obrigado a vocês.